Vamos lá. Então, gente, aqui eu vou fazer um passo a passo para vocês saberem como acessar os agentes de IA na ordem, como é que está em cada parte na apostila dentro do nosso Drive. Então, ó, quem está assistindo e está no grupo, vem no nosso grupo, ó, Descomplicando a Prosperidade. Aí você clica na descrição do grupo, aí você vem aqui, ó. O nosso Drive é o primeiro link. As gravações da aula também estão aqui. O teste de inteligências múltiplas está aqui. Tá? Então, a gente, para começar, clica aqui no nosso Drive. Aula um, PDF. Na aula um tem tudo que eu falei sobre as crenças de clã, né, a teoria da percepção, por que que a gente fez os testes. Então, na aula um você vai encontrar aqui no final, na página 10, o teste do egograma e o teste de inteligências múltiplas. No teste do egograma, você não vai conseguir editar, você precisa baixar para o seu computador. Então, ó, aqui ele dá todo um passo a passo, ele tem umas explicações. Para fazer o teste, você vai, ó, clicar aqui, clique aqui. Vai abrir esse arquivo no Excel. Ele não está editável, ele está editável para mim porque eu que criei, ó. Eu consigo mexer. Vocês não vão conseguir. Então, o que que tem que fazer? Vem em arquivo, fazer uma cópia ou salvar, tá? Ou pode baixar. Então, eu vou baixar ele como Excel para poder editar. Aí vai ficar fácil. Depois você pode vir aqui, abrir o seu arquivo de Excel e você vai só colocar os números de 0 a 3, né? Sendo 0 muito raramente, 1 às vezes, 2 frequentemente e 3 sempre. Quando você coloca os números, automaticamente, aqui na guia 2, está escrito gráfico, ele vai gerar um gráfico, tá? E ao final, ele vai gerar esses numerozinhos aqui. Esses numerozinhos aqui vai ser o resultado que vocês vão fazer assim, ó, vão pegar, copiar para colar no documento que eu deixei dentro do Drive também, tá? Então esse é o primeiro teste. Fez o teste, volta lá no nosso Drive, aí você vai vir aqui, ó, exercícios para casa aula um. Vai baixar ele também, tá? Essas são as perguntas que a gente fez na aula, e aí você vai vir aqui e vai colar o seu resultado do egograma, tá? Se ele copiou duas vezes, você pode apagar o que está do lado, tá bom? Eu vou tirar porque o importante é vocês trazerem o número. Mano, não consegui colar, não tem problema. Aqui no meu tá 60000, de vocês não vai dar isso, porque vocês vão ter preenchido tudo. Então, você vai voltar no exercício, que também vai precisar fazer uma cópia para você, que esse aqui é só o modelo. Aí você vai botar 6006, né? Aí eu vou botar aqui 00000. Esse foi meu resultado, que foi o que eu preenchi, correto? Aí acabou o egograma, tá? Voltando, ó, a gente estava lá na aula, né? Tem que fazer o teste de inteligências múltiplas. Eu não vou fazer tudo, porque são 50 perguntas, tá? Mas você vem, começa o teste e coloca os seus dados. Muito importante, quando for terminar o teste, quando ele der o teu resultado final, você pode fazer um print da tela ou ver o resultado e volta aqui na tabelinha do exercício e coloca aqui, ó, aqui, as suas 5 maiores pontuações, quais foram. E aqui você coloca em número. Ah, a minha aqui deu 10, a minha aqui deu 5, a minha aqui deu 20, tá? Porque esse exercício vai ser o que vocês vão jogar no robozinho do GPT-1, que é o primeiro assistente, que é o que vai analisar a sua personalidade e vai te dizer quais são os tipos de cliente e tipos de trabalho que vão ser melhores para você. Aqui nos valores inegociáveis, gente, foi o egograma, tá? Aqui, se vocês abrirem essa pastinha toda do egograma, ele explica passo a passo. Eu não fiquei dando a explicação para vocês muito alongada, porque essa aula não é uma aula de análise transacional, tá? A gente só usou a ferramenta do egograma para jogar no robozinho do GPT. E aqui, ó, para a próxima página, eu pedi para vocês fazerem uma lista dos valores inegociáveis. Então, vocês vão preencher aqui, mas depois que vocês fizerem,
vão escolher aqui, ó, quais são as partes da vida, né, as áreas da vida que estão precisando de maior cuidado. Preencham aqui também o número, tá? Eu botei aqui, ó, sugestões de quando a gente está, por exemplo, com problema de alimentação, problema de autocuidado, de rotina e tal. Geralmente é internamente, a gente está com a voz do nosso pai em desequilíbrio. Quando a gente faz muito curso, muita meditação, muito estudo, muita leitura, está muito espiritual, a gente está com o nosso adulto em desequilíbrio. Né? Quando a gente está com desequilíbrio da nossa criança, as nossas relações, a nossa confiança, a nossa comunicação, as nossas amizades ficam em desequilíbrio. Então, vocês vão olhar e vão ter ideia de o que está em equilíbrio e em desequilíbrio. E é isso que vão trazer para cá, ó, os 5 valores inegociáveis. Ah, o meu é paz de espírito, liberdade. Aí vocês vão vir aqui e vão escrever. Por que que é importante preencher tudo aqui bem certinho, tá? E aqui colocar as respostas depois da meditação da aula 1. Porque é com base nessas respostas que vai fazer o seu robozinho, que a gente vai ter da aula 2, darem uma resposta muito boa. Então, ó, eu vou fechar isso aqui, tá? Aqui acabou o que era o exercício da aula 1, tá bom? E agora a gente vai voltar lá pro nosso Drive e tem a aula 2. Na aula 2 tem tudo sobre os agentes de IA que a gente vai usar. Então, ó, vem aqui para o final da aula, tá? Agentes de IA para editar. Agente 1, agente 2 e o agente 3, tá? Então, eu coloquei uma observação aqui. O teu agente de IA vai dar muita resposta. Cria um doc para você e vai colando tudo. Eu até sugiro que pegue esse exercício da aula 1, que foi já o primeiro doc que você salvou, e vá fazendo uma continuação, colocando tudo no mesmo documento, porque isso vai ajudar você a jogar essas informações para o robozinho do GPT. Tá? Então, ó, se você clicou aqui no agente 1, foi o passo a passo, primeiro, para conseguir fazer encontrar o seu público ideal. Ele vem escrito assim, agente cliente por personalidade, ou seja, ele vai analisar a sua personalidade com base nos seus testes. Tá? Então, ó, para encontrar o seu público do jeito estratégico e não genérico, eu preciso dos dados. Ele vai pedir exatamente aqui, ó, diga se está baixo, médio ou alto em cada um desses. Vocês não vão precisar preencher tudo aqui se vocês tiverem feito o documento. Tá? Então, aqui é só para ele lembrar. Tá? Se você já preencheu o documento, você pode vir aqui, adicionar fotos, ou adicionar o documento e inserir em anexo o documento. Tá? Eu até entrei nessa página aqui, é onde eu não tenho o GPT pago. Esse drive meu aqui, ele não tem o GPT pago, eu uso ele em outra conta. Então, vai dar certinho para a gente fazer juntos, tá? Então, ó, eu vou vir aqui no meu drive, vou pegar o trabalho de algum aluno, mas você vai pegar o seu trabalho, tá? Vou pegar o da Isabel, que eu sei que a Isabel fez. Então, ó, aula da atividade 1. Tá tudo aqui, ó. Crenças de clã, ela preencheu tudo bonitinho. O print do egograma com o valor. Os 5 valores inegociáveis: liberdade, justiça, amor, paz, harmonia. O valor do teste de sensibilidade, lógica, natureza, ela botou todos os valores aqui, tá? E aí, aqui já é a resposta. Então, não sei se vocês vão lembrar, mas na aula 2 a gente pegou a Isabel como exemplo, tá? Mas a gente vai fazer de novo para vocês verem que dá certo, independente de quanto vocês vão fazer, ó. Eu vou copiar. Vou no meu robozinho, tá? Que tá aqui, e vou, ó, colar o que eu copiei do Drive, tá? Eu poderia ter anexado, mas o da Isabel já tá com as respostas que o robô deu, que a gente usou ela como exemplo. Então, ó, ela pegou o teste, ele vai analisar todo o teste. Tá? Vai dar aqui a resposta do egograma, um forte eixo entre cuidado, consciência e expressão, muitas altas sensibilidades, lógica, natureza, propósito. Aí vai dando aqui, ó, autoimpulsividade. Então, o que que ele traz? Um perfil de alta percepção, profundidade e capacidade analítica. Tá? Os valores inegociáveis, as áreas da vida com mais atenção.
E observações relevantes, forte marca de escassez na origem familiar, consciência clara para a quebra de padrão e tudo mais. Por que que ele deu tudo completinho? Porque ela preencheu completinho. Se ficar com preguiça de preencher, se não fizer a meditação e colocar as sensações que teve, vai sair uma resposta menor, tá? Menos analítica. Então, em síntese, ela fala, ó, tem aqui a personalidade emocional, simbólica, racional, tá? Pessoas com alto potencial travado por crenças é o que ela percebe mais. Então, para dar tudo isso aqui, ó, uma mistura de intuição, leitura emocional e validação racional, como sustenta os processos, força central, capacidade de ver, organizar e traduzir o invisível interno das pessoas, e o risco maior, sobrecarga emocional. Por isso que é importante preencher tudo, tá, gente? Ó, ambientes que favorecem, ambientes profundos, com autonomia, com propósito claro e com espaço para o ritmo. Ambientes que drenam muito operacionais, superficiais, caóticos ou urgentes demais e com cobranças sem sentido, tá? Campo mais natural, a gente ainda nem falou o que a Isabel faz. Ó, ela é boa para campo terapêutico, desenvolvimento humano, consciência emocional e espiritual, com a maior potencialidade de prosperidade no campo estratégico e desenvolvimento humano aplicado. Campo que pode drenar operacional, técnico repetitivo e corporativo rígido. Então, aqui, gente, por que que aqui a gente ainda não colocou quais são as nossas especialidades? Porque a gente está fazendo esse treinamento para pessoas que talvez nem saibam ainda o que queiram fazer da vida. Então, esse robozinho 1, ele analisa quais são as suas tendências, as suas inclinações, né? E você olha e fala, poxa, legal, ó, para B2C, que é trabalhar com pessoa física, 9 de 10 eu tenho 9 pontos de tendência a ser bom. Em B2B, que é com empresas, 3 em governo, em 6 em governo, 3 em CLT, 4. Por quê? Lembra que deu lá em cima no teste falando que ela é boa para lidar com pessoas, a leitura social, que não gosta de ambiente rígido? Então, ele aqui já sugeriu. Por que que eu falei para vocês pararem e lerem toda a resposta que deu nesse robozinho 1 aqui? Porque na hora de criar a oferta, se para você deu assim, CLT baixo, você vai criar a tua oferta para escrever um currículo para uma vaga? Não vai, né? Você vai, ó, parcerias em ecossistemas, marca pessoal autoral e B2C. Então, se ele está dizendo aqui que é legal você trabalhar para marcas pequenas, marcas autorais, coletivos, coloca na sua prioridade criar uma oferta para esses tipos de público e não CLT ou governo ou B2B, né? Não, não quero trabalhar para empresa, quero trabalhar, se for empresa, vai ser o quê? Para marcas de propósito, tá? Para facilitação em grupo. Por isso que tem que sentar aqui e ler com cuidado, não é só copiar e colar, tá? Então aqui ele dá uma conclusão, a combinação perfeita do tipo de trabalho, tá? E as dores que ela percebe com facilidade. Por que que é importante esse item 5? Por que que eu programei ele para ter esse item? Porque a gente vende para resolver a dor de alguém, né? Então, sabendo que se a Isabel tem essa tendência a conseguir ver essas dores com mais facilidade, ela vai ser uma ótima profissional para ajudar a resolver essas dores. Não, excesso de esforço para tudo. Provavelmente ela atrai, ela é psicóloga, atrai clientes que vêm com esse padrão, né? Então, ó, públicos possíveis: dor, confusão, falta de direção, desejo, clareza e sentido, né? Pessoas com histórico de escassez, que querem prosperar sem culpa, profissionais insatisfeitos com a carreira, que querem propósito, buscadores espirituais desorganizados, com muita informação e pouca integração. Então, ele já dá a dor e o desejo. Em casos que tem risco, ser tão identificado com o ego dela que aquilo pode gerar o quê? Uma projeção interna, querer uma solução rápida, tá? Quando tem risco, ele já dá aqui também, tá? Então, ele deu isso. E a gente vai pegar tudo isso aqui que ele deu, que é texto à beça, ó, temas antes da oferta, quebra de padrão de escassez, diferença entre esforço e fluxo. Esses temas, eles são bons para criação de conteúdo, criação de e-mail, contato com esse cliente, né? Pessoas que gostam de escrever, de fazer conteúdo, de editar vídeo, vocês vão sair aqui com uma lista de possíveis temas para engajar com esse público, antes de ficar só oferecendo, né? Quando a gente fala em fazer oferta, que eu ensinei nas outras aulas,
a gente tem que criar uma narrativa que se conecta com aquela pessoa, é ouvir a pessoa. E aqui nos temas você vai encontrar caminhos para conversar com essa pessoa. Tá? Então ele dá hipóteses de posicionamento, um resumo estratégico final e a principal força. Então aqui, esse primeiro passo é um resumo psicológico, é como se fosse assim, uma orientação vocacional. O que é a sua personalidade e a sua forma de ver o mundo, porque o teste de inteligências, a gente sabe que é muito difícil você mudar uma inteligência que você pode desenvolver, mas é difícil mudar porque são aptidões que a gente nasce do nosso sistema nervoso. Então, uma pessoa que é boa com matemática, ela não vai deixar de ser boa com matemática, é uma aptidão dela. Uma pessoa que é boa com arte não vai deixar de ser boa com arte. Agora, uma pessoa que é boa em matemática pode se esforçar para aprender arte, mas se não é natural da forma dela ver o mundo com visão espacial, a gente sabe que ela vai ter mais dificuldade. Não é impeditivo, mas aquela forma que a gente tem de receber as informações do campo, da vida, vão dar aptidões com mais naturalidade para a gente. Tá? Então, esse foi o robô 1. Lembrando onde que ele está. Na apostila. Cadê? Vou voltar aqui para o nosso drive. Está na nossa apostila da aula 2. Todos os robôs estão na apostila da aula 2. Mano, eu fiquei com dúvida de como preencher. Aqui eu coloquei um agente nessa página 10 que tem o passo a passo de como eu fiz o meu. Vocês podem ler para se inspirar. Mas eu, agora com essa aula, eu nem recomendo isso. Eu recomendo que você já vá direto para a página 11, que eu acabei de ver que tem várias páginas 11, mas essa é a penúltima aqui, tá? E clicar na etapa 1. Preencheu a etapa 1, você saiu com o resultado. Vamos ao robozinho da etapa 2. Robozinho da etapa 2, você vai descobrir o seu super cliente nota 1000. Você vem aqui e clica. Olá, quero encontrar meu cliente ideal. Nessa fase, é a fase que você, além de inserir os dados do seu cliente por personalidade, que foi sugerido no GPT, você vai inserir a sua formação acadêmica. Então, o que é importante? Ó, se você tem aqui o seu currículo, um portfólio, conta quais são as suas habilidades, o que você gosta de fazer, tá? Tudo que você tem sobre a sua formação acadêmica, coloca aqui, tá? E aí a gente volta, ó, pega aqui o chat GPT da aula 1, copia tudo que ele deu de resposta, ó, tudo que ele deu de resposta da aula 1, copiar, tá? E você vai colar ele nesse GPT que é do Super Cliente Nota 1000. Então, eu vou colocar aqui, ó, é isso. Eu podia só anexar se eu tivesse esse documento salvo no meu computador. E vou colocar mais aqui. Eu sou psicóloga, consultora e isso era o perfil da Isabel, né? Especialista em primeira infância, tá? Isso aqui eu coloquei um resumo do resumo do resumo. Ele não vai me dar uma oferta tão qualificada, porque eu não estou colocando o currículo completo. Se eu quiser, eu posso colocar todos os meus cursos, todas as formações, o meu Ikigai, tá? Quanto mais você colocar quais são os seus hobbies, os assuntos que você sempre volta, aquilo que você gostaria de conversar, é só você ler o que o GPT está te pedindo, tá? Ele aqui já está pedindo. Então você vai colocar aqui. E aí, ó, você dá o Enter nesse robozinho 2 que ele vai gerar para você o super cliente nota 1000. Aí, olha que legal. Como eu não coloquei completo o que eu faço hoje, ele já me pergunta: ó, você atende quem hoje? Quais são os perfis reais dos seus clientes? Nesse ponto é muito importante quem já tem cliente, quem já tem oferta. Por exemplo, eu já tenho um clube do livro. Quem são seus clientes? Descreve eles aqui. Anexa aqui o perfil dos clientes. Quem são as pessoas que eu atendo? Eu nunca parei para mapear, mas que eu atendo em casa. São X, Y e B.
né? Ah, legal. Ah, é museu. Quem são os clientes que realmente contrataram? Escreve aqui. Não, não importa qual é o seu nicho, não importa se é B2B, B2C, B2G, se é específico ou se é algo universal. Quanto mais você descrever aqui, melhor. Tá? Então ele vai até te perguntando coisas aqui se ele achar que está faltando. Tá? Então ele me perguntou, o ideal seria responder aqui completo. Tá, ó, então, próximo passo, me envie o restante dos dados. Como você atua, com quem você já trabalhou, que resultado já gerou e o que mais você gosta e o que te drena. Se vocês preencherem isso aqui certinho, ele vai dar o perfil completo para poder copiar e colar no próximo robô. Tá? Então, vamos dizer que eu faço assim, ó. Atendo mães e crianças em instituições sem fins lucrativos, articulo parcerias e mudança sistêmica territorial. Botei mais uma camada de informação. Vamos ver o que, que ele traz. Ó, você trouxe mais uma camada de coisas, tá? Especialista em primeira infância, quem que eu atuo e tal. Eu não coloquei aqui quais os resultados que eu consegui. Vamos ver se ele vai pedir. Ó, eu botei articulação em rede, visão territorial e tal. Aí, olha que legal. Ele aqui já deu as dores conectadas ao meu público inicial, que são as que combinam com a minha personalidade, né? Aqui no caso da Isabel. E dá de novo uma possibilidade de públicos com uma nota. Ó, nota 7,5, pessoas com escassez. A nota é mais baixa porque ela tem uma capacidade de pagamento baixa, né? Então aqui ele já dá uma nota mais baixa. Profissionais insatisfeitos, uma nota maior. Então, aqui, o que, que deu com base nisso que eu respondi? A nota melhor é para mães, especialmente na primeira infância. Instituições e projetos sociais também deu alto, porque tem ó, uma capacidade, tem que observar a capacidade de pagamento, dependendo do modelo. Terapeutas iniciantes, tá? Então, olha, aqui, observem essa camada, né? Quais são as provas, o pagamento, se ele tem capacidade de te pagar. Porque senão a gente acha que assim, ah, eu gosto de ajudar pessoas que têm escassez, que estão em escassez a encontrarem abundância. Essa pessoa vai conseguir te pagar, senão você que vai gerar escassez para você. Né? Então ele dá qual é o público drenante e tal. Leiam isso aqui com atenção. O que, que é importante nesse momento? Ele está te dando aqui sugestão de público. Quando a gente for passar para o próximo robô, vai ser o robozinho que a gente vai refinar o nosso público com base no que a gente quer. Então, se eu olho e falo assim, Deus me livre, mãe, não quero trabalhar com mãe. Ou, não quero trabalhar, deu nota alta, mas eu não quero trabalhar porque me dá esse gatilho. Você vai escrever no teu próximo robô, tá? E não vai colocar o público que você não quer no próximo robô, tá bom? E a gente vai passar para a etapa 3, que está ali no linkzinho, você clica, ó. Persona que conecta com o cliente nota 1000. Então, vamos lá. Ó, mães, especialmente na primeira infância. Eu vou escrever aqui. Vou escrever aqui. Vou usar o público mães sugerido. Mas mães em vulnerabilidade me dão gatilho, tá? Vamos botar assim. Isso foi uma dor real que alguém trouxe, me dão gatilho. Ele já vai gerar um cliente aqui que tem a ver com o que eu estou falando. Olha, isso aqui é complicado para mim. Então, ele já dá, ó, alta desorganização emocional, pouca capacidade de pagamento, nananã. Então, ele já vai refinar o meu público para mães conscientes com sobrecarga funcional. Já percebem que algo não está funcionando, querem fazer diferente, conseguem agir mesmo com dificuldade, têm algum nível de estrutura e valorizam a orientação. Alta conversão, menor desgaste, maior resultado.
tá? Então aqui ele já vai dar reposicionamento do cliente ideal refinado. É isso que vocês têm que fazer, não aceitar o que o robô falou, né? O robô falou, mas isso daqui eu não quero, não gosto, já testei, me fez mal. Então aqui ele refinou, tá? E você vai fazer o quê? Vai copiar só esse aqui já refinado. Então você vai fazer assim: como diferenciar esse público de outras psicólogas maternas? Não, não, você vai falar assim: me dê o perfil completo da minha cliente nota 1000. Mães. Esse vai ser o meu perfil. Eu defini que eu quero trabalhar com mães, mas com mães que têm bala na agulha para pagar. Ele já criou aqui, ó. Quem é essa mulher? Nome estratégico. Quem é essa mulher? Mulher entre 28 e 42. Tem filhos na primeira infância. Problema central, dor emocional, dor prática, desejos conscientes, desejos inconscientes, medo principal, frustrações recorrentes, tentativas anteriores, crenças limitantes, objeções e gatilhos de decisão, tá? Quando que ela tem um momento de virada, a linguagem interna, eu explodo depois, me sinto péssima, nanana. Então aqui ele já vai te dar um mapa mental todo de quem é essa pessoa. Tá? Então, por isso que é importante você refinar e você não ter medo de conversar com o seu robô. Só lembra que, no final, você tem que relembrar ele o que ele tem que fazer. Porque você vai conversar, conversar, conversar. O objetivo do Super Cliente Nota 1000 é que ele te dê o perfil completo da sua cliente Nota 1000 e qual foi dos públicos que ele sugeriu que você escolheu. Então, vamos copiar. Ó. Nome estratégico do perfil, mães conscientes. Vou copiar tudo, tá? Copiei. Show de bola. Voltei para minha apostila, abri a etapa 3, que é a persona. Aí eu falo aqui: oi, eu quero criar a persona estratégica, o tom de voz da minha marca, com base no meu cliente nota 1000 da etapa anterior. Vou colar o resultado completo e quero que você transforme esse público em uma persona profunda, com linguagem interna, crenças, objeções, pilares de conteúdo e o tom de voz claro. Colei aqui. Daqui, gente, isso aqui é o teu manual de marca. Tá? Nesse robô da persona, ele é a persona da sua marca, não é a persona só da sua cliente. Então, ele vai pegar e vai criar quem é a sua persona que conecta com a sua cliente. Tá? Então, você vai pegar aqui, ó, beleza, essa persona que é conectada, ela vai dar até um nome, ó, um nome simbólico, Juliana, consciente e inconsciente. Tem uma maternidade ativa, uma reconstrução interna, tá? Então, ó, ela dá tudo aqui, qual é a dor principal, o desejo consciente, vergonha secreta. Então, aqui você vai ter esse perfil da linguagem, ó. Linguagem interna. Eu explodo, depois me odeio. Parece que eu viro outra pessoa. Quando você for falar com essa pessoa, você vai trazer isso aqui, né? É possível conseguir se manter calma, sendo mãe, puerpéria, e não precisa ter culpa quando você explode. Errar é humano. Então, as narrativas que você vai criar já são com base nas dores e nos desejos dessa cliente sua, que é a sua persona, tá? Aqui é o refinado do refinado do refinado. É esse aqui que você tem que salvar para você. E aí você vai falar assim, legal, então eu tenho um público refinado. Se eu quiser ter, eu tenho essa minha persona, que é ligada na minha cliente nota 1000 para atendimento individual. Agora eu quero criar uma persona com base no que o chat anterior me deu, que é o meu público de ONG. Faz o mesmo processo para o teu público de ONG. Agora eu quero criar um que é para B2B. Faz para o teu público B2B. Você pode criar de acordo com as ofertas que você tem. Mas a minha sugestão é que você escolha a melhor e mais madura para você neste momento, porque senão você vai ficar confuso, cheio de oferta, e na hora final não vai conseguir vender nada, né? Porque lembra que o objetivo é ter uma oferta para lançar. Isso que está mais maduro, tá bom? Então, voltando na nossa apostila, ó, o que eu pedi? Para a próxima aula, a gente vai pegar esses dados da cliente nota 1000, né, com essa persona que já foi criada, com o seu repertório, né, o que a gente tinha ali de todo o seu currículo, portfólio e tudo mais, ó, os formatos que você não quer oferecer, por exemplo, eu quero em grupo, eu quero individual. Né? Aqui você vai ajudar essa persona a falar os formatos que estão mais maduros para você.
Esse resultado você teve no robô 1, né? No robô que leu a sua personalidade. Se você já anotou, a gente vai ter isso tudo pronto para a aula 3, que é a aula das ofertas. Tá? Então, ó, a gente criou a oferta, para quem é, como é que a gente vai criar esse mecanismo único, isso tudo estava aqui nessa oferta, nessa aula. Tá? A gente vai lá para o final da apostila, ó, exercício da aula. É o último agente de IA que a gente tem, que é o agente de oferta. Ofertas alinhadas ao cliente nota 1000. Você vai clicar nele aqui. Quero criar as minhas ofertas. Perfeito. Cola aqui o seu cliente nota 1000, sua persona estratégica e o tom de voz e seu repertório. Existe algum formato que você não quer oferecer? Você quer começar algo simples para validar ou já vai direto para uma oferta principal? Ele está te dando opções, tá? Então vamos lá, ó. Se eu criei aqui a minha cliente nota 1000, tá? Vou copiar. Lembrando, gente, que a orientação que eu dei era que, para não ter que ficar toda hora copiando e colando, que vocês salvassem isso num documento, né? Então, a gente vai entender que vocês já têm isso salvo num documento seu e você pode vir só aqui e anexar, tá? Então, ó, colei aqui a minha cliente nota 1000 refinada, que é a que eu realmente quero trabalhar, que são mães que têm dinheiro e que estão ali se sentindo culpadas, tá? Então, beleza. Ó, aí ele pergunta aqui, meu cliente nota 1000 com a persona estratégica, já dei. Meu repertório, aí eu vou, se eu tiver o meu currículo, eu vou colocar aqui. Se eu não tiver, eu vou pegar o que eu escrevi naquele chatzinho, no chat 2, aonde eu escrevi e coloquei lá, né, a resposta. Então, eu vou botar aqui, ó, psicóloga com especialidade em primeira infância com resultados sistêmicos, né? Foi isso que eu coloquei. Existe algum formato que você não quer oferecer? Aí eu boto, não quero nada digital. Sou péssima com tecnologia. Pronto, você pode colocar isso. Quero presencial em grupos ou individuais. Você quer começar com algo simples para validar? Quero algo simples para aplicar na minha base de clientes e contatos. Pronto, respondeu as perguntas. Leitura estratégica. Sua cliente nota 1000 é uma mãe que já entende o discurso da maternidade, seu repertório psicologia infantil, nananana. Ela precisa de uma experiência guiada, repetição, tradução do automático em algo observável. Você quer um formato presencial, grupos pequenos, individual, aplicação imediata e baixa tecnologia. Isso é uma vantagem, não limitação, porque sua persona quer algo que acontece na vida real. Então, sua narrativa não vai ser uma coisa virtual, né? Se você quer algo da vida real, você tem que valorizar isso, né? A experiência na vida real, você está no mundo físico, a presença, né? Risco de cair em algo muito teórico, com cara de curso e explicação, palestra genérica ou pesada demais, ou clínica tradicional sem um produto claro. Então, a gente tem que evitar esses riscos, né? Ó, sugestão de dores que ela pagaria para resolver. Eu explodo e depois me arrependo. Eu sei o que fazer, mas não consigo fazer. Eu viro outra pessoa na hora do estresse. Meu filho está absorvendo o meu estado emocional. Eu me culpo o tempo todo. Tá? Então, aqui ele dá até as possibilidades de você quebrar essa objeção. Tá? Então, aqui você vai ver as ofertas possíveis. Um grupo para mãe no modo real, para reeducação emocional na prática, sessões individuais de regulação, um círculo da maternidade consciente na prática, oficina quando eu explodo com meu filho. Então, aqui ele dá várias sugestões de oferta. Tá? A melhor oferta, oficina quando eu explodo com meu filho. Por quê? É concreta, direto, vai na dor diária, não exige estrutura complexa, encaixa no presencial simples. E aqui é um produto, lembra que a gente falou que é um produto simples para uma oferta simples, que não tem muita objeção, e que faz a pessoa destravar ali naquele momento, né? Então, vem aqui dizendo quais são as promessas, né? Nomear o ciclo,
entender o gatilho, uma intervenção prática e uma integração com a maternidade real. O que ele deu aqui? Uma estrutura inicial da oferta principal, já com um ciclo bem desenhado, que você pode reescrever ou aceitar do jeito que ele escreveu, né? E isso aqui é o teu mecanismo único. O que isso quer dizer? Você tem um monte de psicólogos especialistas em primeira infância, mas a psicóloga que tem a oferta de mães que estão reativas, que explodem, é só essa daqui que a gente criou para Isabel. Então, vai nomear, ó, o que entra e o que fica de fora, padrões emocionais, teoria extensa fica de fora, né, os ângulos da comunicação, você não explode do nada, o que acontece segundos antes de você perder o controle. Então, aqui você vai trazendo dados para dar a prova para essa cliente. Tá? 3 melhores ofertas, oferta de validação, promessa mais forte, melhor formato, oficina presencial mais um grupo pequeno, e um primeiro teste prático, né? Faça uma oficina única com 6 a 10 mães da sua base atual com esse tema, quando eu explodo com meu filho, entendendo o ciclo na prática. Tá? E aqui acaba essa parte toda dos robozinhos. Ficou mais simples agora, Elizabeth? Tá fechado o microfone, tá fechado. Elizabeth, seu microfone tá fechado. Abriu. Não, ficou mais